Evandro, entre quatro paredes, o que o Christian acha pior e melhor? Evandro, quem pegou mais, o Evandro ou o Christian pior? Vai perguntar qual é o meu time. Que time? Que time que eu torço? Tô zoando, Babi. Começando mais um Hora Bolas, diretamente do WA Studios, aqui da Avenida Paulista. Eu sou Luciano Varela e junto com a minha turma, Pastor e Babi, estamos aqui para trazer para você entretenimento, esporte, o que você quiser, gente. Nós estamos aqui para fazer o programa para você. Para isso, nós precisamos que você nos fale o que você quer. Aonde? Nas nossas redes sociais. Entra no YouTube, deixe seu comentário, deixe seu like, nos siga. Como diz a Babi, acione o sininho para receber nossas notificações. Ou se não, nós temos o Instagram, que você também pode entrar lá, deixar seu comentário no post, dizer quem você quer que a gente traga, que nós estamos fazendo o programa é para você. Não é isso mesmo, pastor? É isso mesmo. E hoje o nosso convidado, muita gente pediu. A gente vai atender uma das pessoas assim, mais desejadas para vir aqui no podcast. E hoje, Babi, vai ter polêmica ou não vai, Babi? Vai o que ter você polêmica. Acha? Você conhece essa pessoa? Conheço. A É uma fundo? pessoa assim muito querida. Sempre foi uma pessoa muito legal comigo. E assim, tem história para contar, tem bagagem. E tem uma história muito bonita também. Tem desafios, tem lado triste, tem lado bom. Acho que é como a vida de todo mundo. Eu acho que esse E tem polêmica, tá? Tem. Mas assim, mas tem mais polêmica do que o resto. Eu acho que esse programa vai ser curto. Polêmico. Vai ser curto. Olha lá. Só não tem empate na vida desse cara. Só, A vida né? desse cara tem, assim, tem Deixa eu só muitas escrever. derrotas, muitas vitórias, assim, só não tem empate ainda, porque é um cara assim que já apanhou muito dessa vida, já bateu bastante nessa vida, e assim, tipo, nunca desiste. Nunca desiste porque ele sabe que lá na frente ele sempre vai vencer. É uma prova de vida, né? O cara tá aqui pra provar que a vida É um tem exemplo que ser e tanto, vivida. assim, sabe? É um cara assim que, pô, que a gente que não é amigo dele, assim, vamos dizer, tipo, admira, acha ele um grande artista, mas a gente que conhece ele como pessoa, atrás das Fixei. câmeras, fala assim, nossa, que grande cara que é esse cara. De quem você tá falando, pastor? Tô falando vou chamar ele pelo nome verdadeiro, Evandro Santo, o famoso Christian Pior, mas assim, hoje é o famoso Evandro Santo. Obrigado. Tem três aí. Tem Evandro Márcio dos Santos, que criou Evandro Santo, que criou o Christian Pior e outras coisas. Mas o cara por trás de tudo é o Evandro Márcio dos Santos, o mineiro de BH. Esse é De o Belo cara. Horizonte, não. Uberlândia. Não, depois eu fui morar em Uberaba. Uberaba. Por causa da minha mãe. Mas o cara por trás disso, o gêniozinho, se chama Evandro Márcio dos Santos, o nerd. Aí eu criei uma persona com o nome de ator, que era Evandro Santo. E aí depois fui criando todos os personagens que eu fazia antes. Pai Luiz Oxum do Luxo, Deni Mobilhões, Ira Barbeira, Danilo Dário, até chegar no Christian Pior, que foi só pra TV. Então, eu fui criando. Mas, na verdade, o criador é esse carinha que dorme tarde e lê muito e é muito nerd o tempo todo. É hiperativo? Eu sou hiperativo, tenho SPA, que é síndrome do pensamento acelerado, tenho um grau de TDAH bom, só que eu consigo concluir as coisas. E tenho também transtorno bipolar afetivo, que eu posso te odiar e te amar num piscar de segundos. olhos, dependendo do que você fizer. E um leve traço de autismo, o que eu acho genial. Eu gosto de todas as patologias. Eu acho elas interessantes. Agora, indo lá pra trás, assim, tipo, é correto a gente dizer que você é um cara que tem tanta sorte nessa vida, que você teve duas mães? Cara, foi na verdade assim, minha mãe não podia me criar, porque ela tinha 17 anos e uma mãe solteira em Uberaba, nos anos 70, não ia ser bem vista, então ela me deu pra minha tia. Então minha tia me criou como se eu fosse o filho dela, com meus 4 primos. Então eu tinha 4 primos e eu era o quinto. E ela nunca fez um discernimento. O Evandro é bastardo, o Evandro blá, 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 blá. Não, nunca teve isso. Então ela sempre me tratou muito bem. Até me mimava demais por eu ser caçula. E meus primos me defendiam, porque me chamavam de viadinho na rua. Eu aprendi a dar pedrada, aprendi a bater, aprendi a pular muro, aprendi tudo com 5, 6 anos. Quando eu aprontava algo demais, eles falavam, ó, a gente vai chamar a Helena pra você, que era minha mãe, que eu achava que era uma tia, que é muito maquiada. Até que, aí eu, assim, minha primeira formação moral foi com eles. Então,
eu já era uma criança um pouco meio louquinha, já pulava coisa do jardim, o muro, já brigava com as pessoas, já perguntava muito por quê, já queria aprender a ler logo. Aí eu fui para Uberaba, fui morar com a minha mãe verdadeira, a minha mãe biológica, aí foi um choque. Só que uma parte da personalidade já estava formada. Então eu transito entre o bonzinho, um cara meio nerd, meio bom aluno, e o cão chupando limão. Mas você falou que você achava que tua mãe verdadeira era a tua tia. Então você tratava a sua tia como mamãe? Tipo... Mãe o tempo todo, e demorei um ano para chamar minha mãe biológica de mãe. Aí eu escrevia cartas para minha tia e a minha ingenuidade de 6, 7 anos, eu achava que eu conseguia colocar no correio, nunca chegavam. Então eu demorei depois 4 anos para ver minha tia. Quando eu fui ver minha tia, eu já tinha 9 anos, já era outra pessoa. Minha tia já tinha um outro neto. Então as coisas... Eu queria voltar a morar com ela em BH, porque eu achava que... Eu não gostava de Uberaba, não gostava do sistema da minha mãe. Então eu sempre me questiono o que teria acontecido comigo se eu não tivesse saído de BH. Eu provavelmente... Acho que eu ia ser um professor de história ou alguma coisa mais ou menos assim, mas eu tinha que ir para Uberaba, porque o destino estava lá. Mas eu sempre questiono o que teria acontecido se eu tivesse ficado em BH. Mas quando Uberaba deixou de ser o lugar onde você queria estar, você não voltou para BH, você veio para São Paulo. Eu nunca estive em Uberaba. Eu vivia dando mania. Eu fugi 3 vezes. Fugi com 9 anos, me pegaram na estrada de Delta, porque eu estava vindo para São Paulo. Fugi uma outra vez, fiquei 3 dias na rodoviária, dormindo com os moradores, e fugi uma outra vez. Eu não queria ficar em Uberaba nem a pau. Meus planos eram São Paulo desde os 10 anos de idade. Eu vou para São Paulo, eu vou para São Paulo, eu vou para São Paulo, eu vou para São Paulo. Eu não queria morar em Uberaba, não queria ficar naquele lá. E quando você veio para São Paulo? 90, abril de 90, eu tinha 15 anos. 15 anos. Yeah. Mas veio fugido? Não, eu tinha alguns contatos, eu vim para fazer balé e teatro, que era a área que eu queria. Eu imitava todos os passos da Madonna, então já cheguei, já fui fazer balé, já fui me virando, adorei a cidade e... Pensei, só pise em Uberaba quando eu tiver uma situação muito boa ou muito famoso ou algo assim. O que é muito legal, porque quando você é jovem, você tem sonhos, seus sonhos são ingênuos. Sim. E eles te dão coragem, te dão cara de pau quando você é jovem. Quando você é jovem, você é mais desnudo, você é mais vulnerável. Eu acreditava em tudo, então eu tinha, sei lá, uma aula de balé, X horas, eu fazia 3 horas. Fazia 4, depois eu ia trabalhar. Então, porque eu não era tão bom. Eu tinha que ser mais um pouco que os outros para alcançar a turma. Né? Eu era esforçado, ok? Eu era curioso. E você veio para cá e ficar com quem? Família, parente, algum conhecido? Com Deus. E Sozinho. escola, essas coisas. Eu queria estar sozinho numa metrópole. Eu queria sentir o que era estar Sério? sozinho. Eu queria conhecer pessoas novas. Eu queria conhecer todo tipo de gente que fosse marginais, artistas. Tanto que quem me ajudou a primeira vez que eu cheguei em São Paulo foi um marginal. Marginais, artistas, pessoas alternativas. Eu queria exatamente explorar isso. Porque a única coisa próxima de Nova York seria São Paulo. Uhum. Então eu queria me destacar nessa turma. Porque eu não me encaixava mais em Uberaba. Já ficou muito pequena a cidade para mim. Que marginal? Quando você fala marginal, o que é? Era um traficante? Era um ladrão? O que ele era? Não, marginal é quem vive à margem. É o cara que você vê... Na época tinha Hullish, que eram os góticos iam. Né? Então eu gostava de observar essas pessoas. Ou as pessoas que pichavam um muro, ou as pessoas que faziam baderna na rua. Eu gostava disso. Eu gostava dessa rebeldia. Gostava dos bichês no Trianon, que se prostituíam. Eu gostava das travestis de ir nos shows. Então, toda essa parte é considerada à margem da sociedade, eu achava muito importante para estudo do que eu queria ser. E no meio disso tudo você encontrava um artista plástico brilhante, tipo o Irã do Espírito Santo, ou você encontrava, de repente, o Médici na boate. Então era tudo misturado e junto. Então eu gostava tanto da sombra quanto da luz. Eu gostava dessas duas forças, porque eu sabia que eu ia precisar das duas para encarar o mundo. E eu nunca tive muito preconceito e sempre tive muita facilidade de fazer amizade. E aí, era uma farra. Você tá com 15 anos em São Paulo. Você ganha um dinheirinho vendendo cueca, fazendo umas coisas aqui, umas faxininhas aqui. Você compra uma calça da Fórum. Você compra uma camiseta da Zump. Mas e escola? Tchau, parei na 7ª. Parou na 7ª. Aham. Aí depois comprei o diploma. Porque eu sou autodidata. Mas aí eu tive que compensar lendo muitas coisas.
A escola de teatro também eu tive que ler muita coisa e ver muita coisa, porque essa questão ficou muito mal resolvida para mim. Eu queria ter feito o terceiro colegial, eu queria ter participado do baile, eu queria não ter começado a sexualidade tão cedo, eu queria ter conhecido o menino com 16 anos, eu com 16, aí a gente se apaixonaria, aí no baile, sei lá, do terceiro colegial, a gente iria se beijar. Isso não se concretizou, é uma frustração que eu tenho de não ter feito a formatura. Claro, eu tive outras coisas mais interessantes para fazer, mas eu sempre penso no baile do colégio, eu sinto o cheiro da escola, às vezes em casa, eu sinto o cheiro meio da cantina, meio do pátio. É uma coisa que eu não realizei, foi a formatura. É uma coisa que... É uma das poucas coisas que me frustram. Mas assim, perdão, mas você falou assim, mas eu fazia uma vendinha aqui, outra coisa, mas morar em São Paulo não custa barato. Ainda mais um menino de 16 anos. A gente morava em 7. Num quarto e sala. Morava eu, uma travesti, um mexê, uma outra travesti, uma puta, eu e mais não sei quem. Saía barato. Aí a gente comia bacon no café da manhã, comia ovos, a gente comia bem, cada um se virava. Eu vendia cueca, aí eu aprendi a posar nu pra escola de arte, eu menti a minha idade. Então eu fiquei 3 ou 4 anos na ABRA, Associação Brasileira de Artes, que eu fazia modelo vivo. Já em seguida, engatei com o Parque do Gugu, que eu fazia parte, tudo pelo pessoal do balé. E aí eu já comecei a fazer telegrama animado, com 17 anos, fazer humor. Então foi tudo muito rápido. Tinha uma hora que eu tava assim, com 4, 5 empregos e caretérrimo, ia pra balada, tomava Fanta, dançava a noite inteira, beijava, arrastava alguém. No outro dia, aí eu aprendi com um bailarino cubano, o Jair. Ele falou assim... Você quer levantar da tumba depois de uma noite pesada? Eu não bebi. Eu falei, o que eu faço? Ele, você vai tomar uma xícara de café desse tamanho, comer 2 bananas nanica. Quando você comer, você vai acordar e vai ficar bem o dia inteiro. E eu cuidava do karaokê das crianças do Parque do Gugu. Então eu tinha que ter energia o tempo todo. Aí mesmo assim não tinha vergonha na cara, porque eu trabalhava sexta, sábado e domingo. Aí saía do Parque do Gugu, exausto, tomava banho, vamos pra Disco Fever. Aí depois eu emendava. É ótimo, era juventude. Você disse que você queria ter feito colegial, terceiro ano, Sim. tudo. E você, numa dessas partes aí, você falou que você não queria ter começado sexo como você começou com a idade, muito novo, é isso? Sim. Mas por quê? Porque quando você descobre o sexo quando criança, ou quando você sofre algum tipo de abuso, o sexo ele deixa de ser um mito, porque a criança com 5 anos, você tem 5 fases, né? Você tem o esquizoide, que a criança passa, você tem a fase... oral, a fase masoquista, a fase psicopata, a fase rígida, que é a parte que a criança começa a exalar a sexualidade entre 5 e 6 anos, que é onde os pedófilos atacam. E exatamente por ser uma criança gay, a molecada de 13, 14 anos vivia em cima de mim. Querendo ou não, uma criança, ela sente prazer, uma carícia. Não adianta falar que a criança não tem prazer. Isso é um absurdo, mas é uma verdade que até Freud sabe. E aí você vai perdendo. Aí eu comecei a negociar algumas coisas, tipo, eu não fazia nada demais assim, tal. Eu falava, faço tal coisa se você ler isso aqui pra mim que eu preciso. Essa historinha que eu não sei. E aí eu fui tomando um pouco de bode dessas pessoas. Eu falei, gente, mas tá errado isso que estão fazendo comigo. Então você quebra primeiro o mito do sexo. Então o sexo ele nunca mais vai te impressionar, porque ele já te marcou na infância. Aí você quebra o mito da mãe, que também... já não vai te pressionar. Então, foram muitos mitos quebrados na infância e também fora o bullying. Para você ser gay também, uma criança gay não é muito fácil, você acaba adultando muito rápido. Então, você sabe que você tem que começar a trabalhar cedo, com 10 anos, você tem que ter a melhor nota da sala, você tem que estudar muito, você tem que ter ferramentas. Tem que compensar. Senão você não vai sobreviver em Uberaba como viado. Filho de mãe solteira e macumbeira, entendeu? Você tem que fazer algo diferente. Você tem que ser chocante, você tem que causar até um mal-estar, você tem que causar uma estranheza. A estranheza gera medo. Às vezes eu ia vestido na escola de uma maneira muito estranha, só para afastar as pessoas. Não cheguem perto de uma proteção, né? Você tinha Boy George na época como ídolo, então você tinha como vestir como Boy George, ou Suzy and the Burchens, ou Madonna, e isso afasta. Ninguém quer andar perto de uma pessoa assim. Então também isso me ajudava bastante.
Você não tinha amigos, então, na escola? Depois, com 12 anos, sim. Aí eu fiz com o pessoal da 8ª série de 15 anos. Aí era leitores de revista Bis, aí era outro papo. A gente ficava conversando sobre Just for Fears, Echo and the Bunnymen, o que ia acontecer com o futuro do RPM, ou o Plebe Hood, Madonna. Então a gente falava muito sobre música e rock e planos. E nos nossos planos não estava envolvido drogas. Todo mundo queria sair de Uberaba, todo mundo queria tirar uma nota máxima. Como eu fui expulso de casa cedo, eu comecei a 8ª e não terminei. Todos os meus amigos terminaram. Então eu tenho amigos em Uberaba que são juízes, outros são assistentes sociais, mas eu tive que sair fora mais cedo. Mas sempre bom aluno. Então a nossa preocupação era sobreviver a Uberaba, aquela cidade pacata. Então cada um tinha um sonho, um plano, e a gente se dava super bem. E esse papo de... Eles tinham 15, 16, eu estava com 12. Esse papo de maconha, loló, não existia. A gente pegava nossos discos, levava para casa de alguém, fazia uma festinha de garagem, cada um brigava para tocar seu disco, e aí a gente brincava e ria, e era a vida. Agora, você falou, eu tentei fugir de casa 3 vezes. Yep. Mas assim, quando você foi definitivo, foi quando você foi expulso. Como que foi esse dia da expulsão? Na verdade, foi 6. Uma com 9, que eu saí de pijama. Peguei um trevo, fui pego e quase cheguei em Delta. Essa foi uma. Uma segunda, porque eu fiquei 3 dias desaparecido, dormindo com um casal de mendigos na rodoviária, porque minha mãe fez uma coisa muito escrota comigo. A terceira, eu fugi para casa do meu amigo Vladimir. Beleza. Quando eu fui expulso de casa, eu falei, eu preciso ir para São Paulo. Só que eu tinha 15 anos, era menor, e eu não tinha a menor autorização para viajar. Comprei minha passagem de ônibus, não deixaram eu embarcar. Fiquei puto. Aí comprei uma passagem de trem, não deixaram eu entrar. Puto. Falei, eu vou. Aí eu peguei, juntei uma grana, trabalhei, fiz uma grana. Falei, vou de carona, é mais fácil. Carona? Aham. Aí colocou o cara na estrada e foi pedindo carona. Não, eu não coloquei isso. Eu coloquei o corpo, a alma na estrada, um short muito curto, um tênis Lecheval brilhante, uma baby look cafona, uma sacola com as minhas coisas da Madonna, uma sacola com as coisas de balé, uma mochila com roupa, a grana que eu tinha... E assim, louco pra ir embora da cidade. Como que é o seu relacionamento com a sua mãe hoje? Minha mãe morreu quando eu completei 1 ano limpo, sem drogas. E a gente estava no mesmo momento. Minha mãe era cuidadora, ela cuidava de uma senhora que teve que ir para uma casa de apoio. Então minha mãe acabou fazendo amizade com todos os velhinhos. Eram 23. Então minha mãe cortava o cabelo deles, além de cuidar da dona Denise. Paralelo, eu morava numa moradia assistida. O que é uma moradia assistida? É um lugar que moram pessoas adictas, né, que tem problema com drogas, só que lá você pode sair, trabalhar, transar, fazer o que você quiser. Só que você tem que fazer o exame toxicológico a cada 7 dias. Então, assim, tem uma liberdade. É um sistema que eu acredito que funcione bem, que era uma delícia morar na Dani. Porque eu tinha que acordar às 5h30 para ir dar palestra lá não sei aonde. E aí eu conversei com a minha mãe... E ainda zoei ela. Falei, mãe, a gente está na mesma situação. A senhora no social aqui e eu aqui. Era 23 de abril. Eu estava completando 1 ano limpo. Aí passou 2 horas, meu irmão me ligou e falou, a mãe passou mal no trabalho, foi entubada e a situação não é boa. Ela ficou... Não foi Covid. Ela ficou entubada 2 semanas, aí depois ela morreu. E então, ficou uma lembrança muito boa. Hoje eu reconheço muito da minha mãe na minha pessoa. Então, e os últimos 10 anos que a gente passou junto foram muito mágicos. Agora, antes desse reencontro com a sua mãe, dessa fuga até esse reencontro, teve um espaço muito grande. 15 anos. E nesses 15 anos, uma vez você comentou comigo assim, que tua mãe não sabia, mas você ajudava ela à distância. Na verdade, assim, o meu melhor amigo de Uberaba, que contou daquela história do pânico do Washington, a chefe dele no hospital era a melhor amiga da minha mãe. Eu sempre sabia o que estava acontecendo, porque eu ligava pro Washington, e aí, como é que estão as coisas? Aí ele falou assim, seu irmão tá muito viadinho. Eu falei, Washington, ele tem 6 anos, meu meio-irmão, filho do meu padrasto, que era filho único. Seu irmão vai virar gay. Eu falei, bicha, isso é maldade tua. E o teu de 3 anos sabia mulherzinha, então eu sabia da minha mãe. E aí eu mandava umas coisas escondidas, eu sabia da minha mãe, soube quando ela separou do meu padrasto. Mas assim, era tudo muito velado. Eu tinha tipo um espião em Uberaba. Quando eu ia a Uberaba, eu ficava na casa dele. Aí, obviamente, eu ia visitar minha mãe.
Tipo, oi mãe, tudo bem? Tal, tal, tal. Minha mãe me achava estranho, porque eu já tava com sotaque paulista. Famosão. Já tinha viajado, 98 eu já tinha ido para Nova York já. É uma coisa impossível para um cara de Uberaba. Fui fazer Only Broadway lá com a Fernanda Chama, fui fazer o curso, então eu estava muito mudado. Eu tomava muito cuidado com o que eu falava para não parecer obtido ou não simples. Mas já tinha um abismo cultural, espiritual e humano entre a gente. As conversas não batiam. O que eu tinha visto, já experimentado de vida, de pessoas, e não estou nem falando de drogas, que nem usava drogas nessa época, mas a sofisticação é um caminho sem volta. Eu já estava na escola de balé, fazendo balé, e já na de teatro. Então eu já estava lendo Dostoiévski, Stanislavski, eu já tinha uma outra cabeça. Era viciado em Almodóvar, viciado em Tarantino. Então, como é que eu vou falar da novela se o meu universo era outro? Então eu tinha que tomar muito cuidado para equalizar. Então minha mãe contava da tia, da vizinha, eu entrava na onda dela, mas eu nunca comentava muita coisa sobre mim para não parecer snob, e meus irmãos já estavam com 7, 8 anos, para não parecer uma figura estranha para eles. E como eu fui mandado embora de casa sobre uma maldição que eu não voltaria bem, que eu voltaria doente, eu voltaria com AIDS, tal, tal, tal. Quem te disse isso? Isso pegou. Isso quem te disse? Tua mãe ou teu padrasto? Minha mãe falou, ou você vira homem, ou você engrossa essa voz e vai arrumar um emprego de homem, ou eu não quero você aqui, porque o Chico não quer viado. E se pegar AIDS e se bater aqui na minha porta, eu não te atendo. Como ele era um cara que gostava da minha mãe e era uma chance da minha mãe ter uma vida amorosa feliz, eu preferi sair de casa, deixar minha mãe viver a vida dela. Porque, afinal de contas, me teve com 17, sofreu muito. Eu tinha uma juventude inteira pela frente. Eu acreditava nem no meu potencial, no meu atrevimento. Eu era muito cara de pau. Eu conseguia muitas coisas que eu queria. Então eu falei, eu acho que é hora de deixar ela ser feliz um pouco. Ela sofreu, apanhou muito do meu avô, tal, e eu consigo encarar o mundo já. Eu já tenho essa malícia. Eu era um cara esperto. Eu vou te contar uma coisa que, tipo assim, eu era tão danadinho que às vezes eu saía com os caras pensam que vão aproveitar, porque você é gay e vão aproveitar de você não. Às vezes eu ia fazer, sei lá, um boquete do cara, quando eu abaixava a calça dele, eu já pegava a carteira e já enfiava na minha meia. Então eu já tinha muita malícia na minha cabeça. E pegava o dinheiro. Então eu já sabia que eu sabia e iria saber sobreviver no mundo. Mas pelo que você falou, então, a figura do teu padrasto não é uma figura... assim, não é uma pessoa que você abomina, então? Não, ele era lindo, parecia um MacGyver, mas ele gostava muito da minha mãe. Assim, só que eu tava... Você gostava muito dele? Eu respeitava ele, porque era legal com a minha mãe. Só que, cara, eu tava já com 14, assumido. Tava frequentando 3 escolas de balé, sabe? Beth Dorsa, Estúdio Baila, Jovem Ópera Balé. Eu já tinha amigos gays, mais velhos do que eu já andava com gays, eu já tinha um namoradinho, eu já era escancarado, eu já trabalhava, já me mantinha, eu já tinha o atrevimento de, olha, eu pago água, luz e gás em casa, foda-se, eu faço o que eu quero, eu vou voltar a hora que eu quero, na hora que eu sair. E isso é normal quando você tem 18, não quando você tem 13 ou 14. Essa petulância. Então, você trabalha, você estuda, eu pago as contas, estudo bem, faço o quê? Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Mas o que são essas manchas do seu pescoço? Falei, é do meu namorado. Então, essas coisas eram muito fortes. Fora que eu também era muito hiperativo, ou era muita gente batendo na porta de casa, porque eu tinha muito amigo, era muita galera, e acho que minha mãe não aguentou. E de repente, como eu fui o primeiro da minha turma a assumir, antes do Naeve, do Washington, do Rodrigo, eu virei um líderzinho gay. Então, onde eu ia, a minha patota ia. Mas eu acho que a gota d'água foi num carnaval de 89, que todo mundo se vestiu de mulher, minha mãe e meu padrasto viu. Eu acho que ali foi a perdição. A gente se vestiu, parecia uns canhão. A gente se vestiu todo dia de mulher e foi pro carnaval e se divertiu horrores. E acho que ali foi a gota d'água. Porque as vizinhas, as filhas de santo da macumba falavam, Helena, seu filho tem uma pombagira, Helena, você tem que tomar uma providência, Helena, o Evandro não é normal, Helena, o Evandro precisa benzer. E aí eu me benzer, abriu a boca, falava que eu estava carregado. Aí Preto Velho me benzer, ok. Aí a pombagira falava, tem uma pombagira em você. Tudo tinha algo em mim. Só não, eu falava assim, gente, sou eu.
E aí foi quando eu descobri o termo índigo, que eu pesquisava muito, que eram pessoas parecidas comigo. Eu não era o único a quebrar isso tudo. E eu não era um cara que saía rebelde, que saía quebrando as coisas. Ou eu não desrespeitava professor, nunca respondi. Quando eu brigava na rua de porrada é porque era necessário, ou defesa, ou alguma coisa. Então, qualquer coisa, menos falta de gentileza. Tanto que uma das coisas que eu mais me orgulho é quando a minha professora de português escreve no meu Instagram, Rosa Rossi. Eu nunca me esqueço o dia que você ficou de sunga no 7 de setembro e desfilou pela cidade. Quando ela vem para São Paulo, eu vou visitá-la. Então, eu sempre tive muito orgulho dos meus professores. Eu tive professores e chefes muito boas. A minha primeira chefe, a FIFA Raça Valicente, o primeiro chefe, Cláudio, e eu ia migrando de emprego melhor. Eu era meio que disputado. Eu saí do natural artesanato, o Homem-Dona eu fui para a máfia, da máfia eu fui para o Café Real, eu era disputado. E depois fui trabalhar num bar, e aí era ótimo, porque eu dava o troco e falava assim, faz questão do troco, eu ganhava muita caixinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de desafios, dá pra ver. Sua vida toda é um desafio. Não sei. Nós temos um desafio pra você aqui. Da nossa amiga Dona Babi, tem um quadro chamado De Frente com Babi. Ok. Nós temos um estagiário aqui que nós contratamos da quinta série. Ok. Queremos saber, no final, topa ficar de frente com Babi? Como assim? Então, é meio complicado. É um bate-bola comigo. Exatamente. Bora? Óbvio. Ah, então, agora Ele sumiu. não foge, tá Aí, vendo? Ele não foge nunca, né? E me fala uma coisa, como você chegou no pânico? Transando com o Emílio. Não. Não. Quem ficou por baixo, né? Eu cheguei porque eu era o cara certo na hora certa. Sabe quando os astros são alinhados? Eu tinha um grupo chamado Absurdo. A Andrea, que Deus a tenha, que era minha produtora que morreu, ela conseguiu uma entrevista no Pânico a muito custo com o Daniel Zuckerman, que duvidava que eu era um bom comediante. Tiveram que ligar para Curitiba para perguntar para o Diogo Portugal quem era eu. O Diogo Portugal falou assim, eu conheço o Evandrinho, eu fico na casa dele em São Paulo, ele tem uns personagens ótimos, ele faz um pai de santo legal, tal, pode entrevistar. Aí com a bênção do Diogo Portugal, que é meu padrinho, na verdade, de humor. O Emílio, ele é o cara que descobriu, mas o meu padrinho de humor é o Diogo Portugal. Ele que me levava pro Risorama e tal. Aí eu fui dar uma entrevista desse grau, assim, da gente aqui, só que o grupo se acovardou, sentou todo mundo aqui, eu fiquei sozinho, enfrentando Bola, Carioca, e aquela galera toda. Como eu fiquei muito desesperado, eu fiquei com muito medo de homofobia, eu comecei a atacar Deus e o mundo, a xingar o Bola, a xingar não sei o quê, eu não sei o que deu em mim, que eu saí meio que metralhando todo mundo, e aí eu acho que o Emílio gostou daquilo, e deu uma piscada meio diabólica, tipo, o diabo veste prata e falou, quero falar com você depois. Aí a gente fez um quadro de um personagem que eu tinha, que era o Percival, terapeuta sexual, passou, puxa, a vida que segue. Tem 32 anos, eu não transei com quem não devia, não fui nas festas que devia, não puxei saco de quem devia, não vai acontecer nada. Eu já estava pronto para voltar para o supletivo, para prestar para a história, eu queria fazer história da arte e ser guia de museu. E aí, um dia o Emílio me liga, eu achei que era um trote. Eu sou o Emílio. Eu falei, tá bom, sou a Madonna. Gente, para de encher meu saco. Já fui no Pânico, já apareci, não tenho mais nada a ver, tal. Evandro, é o Emílio. Tá, eu sou a Madonna. Fala, Emílio, o que você quer? Quer dar bunda? Eu, bem assim, do telefone, era telefone. Falou, peraí. Aí ele chamou o André. E o André eu conhecia, porque o André é o editor dele, que hoje é o André Machado, que hoje é diretor do Hulk. Falou, não, é o Emílio, ele quer você. Ele perguntou se você pode... e quanto tempo você chega aqui? Eu falei, em 10 minutos. Morava no metrô Vila Madalena, era só descer. Aí ele me chamou, ele queria um personagem que era um estilista, perguntou se eu entendia de moda. Eu falei que, obviamente, sim, colecionava Vogue e tudo. Fez um teste de umas perguntas. Aí ele queria pro casamento da Vanessa Camargo. Aí eu, como eu gostava da Maison Dior, eu falei, eu gosto do John Galliano, a gente pode fazer Christian Dior e trocar para Christian Pior. Aí ele falou assim, mas você tem coragem de zoar as pessoas? Aí eu menti, tenho. Se o Faustão aparecer na sua frente, você zoa ele? Sim. Se a Angélica aparecer na sua frente? Sim. Menti o tempo todo. E aí ele conseguiu fazer com que a Sabrina gravasse comigo, que ninguém queria gravar. A Sabrina me deu 50 minutos para acontecer uma mágica ali naquela sala São Paulo. E ali, a primeira pessoa que eu entrevistei foi o Faustão. Aí já veio o Márcio Garcia, Daniela Saraíba, Angélica, Chitãozinho... veio todo mundo. Foram assim, foi atemporal. Quando de repente acabou tudo, a Sabrina era convidada, entrou,
eu peguei meu cachê, entrei naquela Paraty da Rede TV, fui embora e falei, é isso. Amanhã vai passar 2 minutos essa bobagem, que eu já estou acostumado com televisão. Falei para meus amigos, ó, gente, participei do Pânico e nada demais. Só que o quadro, quando passou, deu 9 minutos. E ele deu 2 dígitos, eu não sabia. Então ele pulou de 6 e foi para 12. Caramba. Eu marquei um gol sem saber, eu não entendia sobre isso. Aí, muita gente começou a me ligar, principalmente que me odiava. Você vai entrar no Pânico? Eu falei, não. Eu não vou entrar no Pânico. Por quê? Gente, eu tenho 32 anos, tive muitos quase lá, eu não vou entrar. É um grupo fechado, eu não vou entrar, só participei. Aí passou uma semana, ele me chamou para fazer Fashion Rio, com a Sabrina eu fiz, depois Fashion Week. Aí a minha peça estava bombando, tinha 2, 3 sessões do Beverly Hills, do Absurdo. Aí veio uma produção da Record e mandou SBT no mesmo dia, me encurralando. Aí eu liguei pro André Machado, André, tô fudido, tem 2 caras aqui, um é da Record e um do SBT, eu não quero ser sacana com o Emílio, o que eu faço? Aí o André tem a voz rouca, né? Peraí que eu vou falar com ele, a gente resolve. Aí o Emílio me chamou no dia seguinte, me deu um iPod Shuffle, lindo, maravilhoso, fez uma proposta de 6 meses de boca comigo, que era um salário ok, junto com o que eu ganhava. Falou, vou fazer um teste de 2, 3 meses com você, quero que você faça rádio também. E aí, 2 meses depois eu estava indo para Ibiza, fazer internacional. A gente não preveu o resultado do personagem que explodir tanto, porque geralmente o Christian Pior é um gay de periferia, wannabe, que quer ser alguém, que parece ser chique, mas não é. E ele, por mais que ele arredio ao povão, ele está sempre no meio do povão. Então ele deslumbrava com as pessoas chiques, aquela questão de brincar com o pobre eu inventei. O meu câmera, o Paixão, falava assim, o Emílio não vai pôr isso. Eu falei, mas deixa, toma aqui mesmo, vamos aproveitar o povão. O Emílio gostou daquela coisa de tirar sarro. Então o Christian Pior, ele nunca foi um personagem à parte. Não era igual o Clodovil do Ceará, que falava de longe. Não, o Christian Pior estava no meio da muvuca, abraçando o povo, dando selinho, comendo salsicha, então no Piscilão de Ramos. Então eu acho que essa proximidade do personagem, porque eu sabia que eu dependia do povo e eu sempre gostei do povo, eu acho que ele criou uma vida longa que ficou um coringa. Então, qualquer coisa eu fazia festa, fazia praia, fazia futebol, fiz tudo, porque ele virou um coringa. Por que você falou que ninguém queria gravar com você? Que você falou que foi só a Sabrina antes, Tinha ninguém uma quis. guerra de egos, de salários. A famosa guerra de... O Ceará, o Vesgo e a Sabrina recebiam XXXXX. O Carioca, Bola, Vinícius e Carlinhos recebiam xixi. E aí, o Vesgo, o Ceará e a Sabrina estavam explodidos. Tanto que o Ceará e o Vesgo, eles estavam na campanha da Vivo. Eles eram convidados para o casamento e eles queriam participar. Falou, a gente não vai fazer a porta, nós somos convidados. E a Sabrina era convidada. Aí o Emílio pediu para o Carlinhos e para o Vinícius fazer. O Carlinhos falou assim, vai tomar no seu rabo. Chama a sua turminha lá que você tanto gosta e paga mais. A gente não vai fazer. O Carioca não sabia fazer festa. O Bola tinha o evento da Fiat. Rosana Herman lembrou de mim, falou, aquele cara que veio 2 semanas atrás, acho que ele consegue fazer isso. Tem certeza? Eu conheço ele, porque ele fez todas as festas da Nilcon Bates, que era do Justus. Chama o Evandro. Aí, fui chamado numa sexta, criei o personagem no sábado e a coisa aconteceu. Então, eu entrei no meio de uma briga de ego, de dinheiro, de posição. Na brecha da vaidade, eu entrei. Agora, só retornando na coisa porque você tem coragem de mexer com os famosos. Eu lembro assim que antes de entrar no Pânico, a gente já se conheceu. Porque assim, eu frequentava muito a Trash Eights. Sim, onde você, quando eu fazia Janeide a porta, pessoas. sim. E lá na Janeide tinha um nome maravilhoso, não era? Janeide... Grapete Cruz. Isso. A Brega Queen, que comia salsicha e rotava Brega champanhe. Queen. Eu tomava champanhe comendo salsicha, assim. E aí, assim, eu lembro que quem chegava na Trash Eights naquela época, assim, tipo, você estava lá esperando, assim, e você mexia com todo mundo. Sim. Tipo, sim. independente de quem fosse, assim, eu lembro que... Eu era hostess. Então, isso te deu muita bagagem para essa coisa de mexer. Você mexia com pessoas, tipo, de todo jeito, que tinha gente hétero, tinha gente de tudo lá. E você mexia como muito, muito folgado até. Então era muito legal isso, que você chegava, você mexia com todo mundo, e isso te deu essa bagagem para depois mexer com os outros. O que me deu isso foi a comunidade judaica e os japoneses. Quando eu tinha que fazer
telegrama animado, aniversário, tipo, ó, você não mexe com esse cara, que esse cara é rabino, você não vai mexer com esse cara, que ele é o dono da Vivara e dono da Etna, você não pode mexer com a Sheila Safra, você não pode mexer com isso e com aquilo. Aí o resto você pode mexer. Aí eu entrava lá vestido do que eu tava vestido, ou de Janei, de Grapete Cruz, ou de Anjo, eu falei assim, quer saber? Vai se fuder, eu vou mexer com todo mundo. Aí eu já ia direto em quem não podia, a dona do Safra, Sheila Safra, zoava ela. Aí eu zoei ela riu, todo mundo espantou. Aí eu fui brincar com o Sobe, eu falei, olha, eu não tenho gravata, só borboleta, tudo bem? E aí eu comecei a zoar todo mundo, a comunidade gostou, judaica me abraçou e começou a me indicar para chá de cozinha, bar mitzvah e shabar. E a comunidade japonesa, que também é muito restrita, e a Tiomi que me colocou, também tem um humor muito específico, eu soube adaptar. Então, toda vez que falava, você não deve se mexer com essa pessoa, eu falava assim, essa pessoa é o diretor da empresa, que todo mundo tem medo, todo mundo tem inveja, todo mundo puxa saco, mas ninguém encara como ser humano. Esse cara merece rir. E esse é o cara que eu vou pegar. E nunca deu errado. Então, tipo, o presidente da Colgate, ou o presidente da Jaron, o presidente das empresas antigas, da BCP ou do American Express. Então, assim, eu era sempre chamado. Então, eu improvisava muito. Então, eu fui perdendo o medo de pessoas com uma certa autoridade. Algo vinha em mim. Os blindados. Porque qual é a graça de mexer com a tia do café? Nenhuma. Mas qual a graça de você mexer com o dono da empresa que usa peruca? O cara que vai pagar o cachê. Eu sou o cara que fala que o rei tá nu. Eu sempre soube o meu arquétipo. Eu sou um arlequim. Eu sou o palhaço. Eu não sou nobre, mas vivo do lado do rei. Uma vez o Emílio pediu, pelo amor de Deus, fala de novo da minha peruca, que ficou muito engraçado. Todo mundo tinha medo de falar que o Emílio tinha o cabelo de vermelho e usava peruca. E um dia ele falou assim, pelo menos eu tenho pai. Eu falei, pelo menos eu tenho cabelo e não uso peruca caju piranha. O carioca me olhou com uma cara, o Bola falou, você tá fudido. Aí o Emílio encerrou, aí ele meio que foi pro comercial, ele riu, ele me chamou no canto e falou assim, faz mais isso comigo, brinca mais comigo, porque ninguém faz isso comigo. Sim. Ninguém zoa meu cabelo, caju piranha, ninguém zoa que eu uso isso, ninguém usa. E você consegue fazer isso com maestria. Então, eu acho que eu sempre entendi que eu quero rir de você, mas eu quero que você ria comigo. Se só você rir, já tá ótimo para mim. Mas só se eu rir, não é interessante. Como eu sofri muito bullying, a ideia é distribuir alegria para as pessoas nesse sentido. É minha obrigação, é minha função, é minha missão. Tanto que hoje eu trabalho nas clínicas, eu faço as minhas pacientes rirem, mesmo quando não querem comer, quando tem uma ligação ruim, quando estão, sabe? É como se eu fizesse stand-up dentro de clínica, que eu prefiro 1000 vezes do que hoje voltar aos palcos. Voltaria por uma questão muito grande, eu prefiro palestrar. Eu não gosto mais da comédia, eu acho a comédia hipócrita, eu acho a comédia hoje em dia ficou banal, burra, tirando alguns gênios, tipo o Diogo Portugal ou o Rabin, que eu gosto muito, eu amo o Bento Ribeiro, o Eros Prado. O resto eu acho um bando de chato. Eu não aguento mais ver mulher falando mal de homem. Gentili, e de pinto de legal? homem, tipo Giovanna Fagundes, que eu acho uma bosta de pessoa. Pode ser esse corte. Eu acho ela uma merda, uma aproveitadora, uma prostituta de oportunidades. Fora que o período dela era a marmitinha dos comediantes. Um comediante famoso falou assim, eu comia quando não era moda ainda. Então ficou muito isso. Até os donos do Beverly Hills, agora é polêmica, até tipo o Robson Nunes e a mulher dele lá, a Michelle, era sempre com aquela coisa. Eu como mulher preta aqui no Netflix, cara, eu tô vendo que você é preta. Não precisa me falar isso. Pra quê? Eu tô vendo que ela é loira, eu tô vendo que você é branca, eu tô vendo que ele é... Então, assim, uma vez eu perdi a paciência total, porque eu, mulher negra e pobre, eu falei assim, amor, negra eu sei que você é. Pobre eu tô vendo pelos seus dentes, entendeu? E agora mulher eu não sei o que você é. Então, o que você quer dizer com isso? Então, essas definições, porque eu sou negro, porque eu sou gordo, porque eu sou gay, e todo mundo quer privilégio, e ninguém quer pôr a mão na massa, eu sou totalmente contra isso. E quando eu voltei da pandemia e voltei da internação, a comédia era outra. E uma vez que você está numa clínica de saúde mental e você, por exemplo, vamos lá, você é meu amigo, você me visitou e me trouxe um presente. Fiquei super feliz. Só que ela está internada e não recebeu nenhuma visita, ela está triste. Cabe a mim ir lá, abraçá-la, confortá-la, porque ela não teve uma visita. Você realmente...
você trabalha a empatia de verdade. Se o seu amigo não teve uma ligação boa, você vai lá ajudá-lo. Se a tua amiga tem uma crise, você ajuda. Então, essa empatia que é treinada, quando você é jogado aqui no mundo para fora, você não consegue realizar, porque as pessoas estão muito loucas. Por isso que muita gente recai para voltar para a clínica. Ou resolve trabalhar em clínica. Porque ele é um ambiente que funciona, porque você tem horário para tudo. As pessoas não têm medo de falar de sentimentos. Tem gente que fala, puta, eu roubei minha avó para comprar cocaína. Ou eu bati no meu pai. E o seu julgo, ele vai ficando diferente. Porque você vai traçando a anamnese do paciente e vai entendendo o porquê que ele bateu, o porquê que ele fez isso. Aí você, quando você faz Theta Healing, você chega no seu primeiro abuso sexual ou na sua primeira frustração. Então, onde eu trabalho na Casa do Alto, são 3 unidades, 2 masculinas e uma feminina. Então, você aprende muito. E aí eu pergunto para você, como é que você subir num palco de um comedy de 50 lugares, ou de 100, ou sei lá, para falar umas piadas que eu posso criar muito bem, depois de passar por toda uma profundidade dessa, de conhecer a dor humana, dor humana, salvar um cara de uma forca de 18 anos, ou saber que seu amigo de 19 pulou do prédio que estava internado com você, ou fulano que morreu aqui e ali. Como é que eu vou fazer uma gracinha? Como é que eu vou achar graça em alguma coisa se não tiver uma mensagem? Dá para ter humor, eu uso alegria mental com as meninas. Só que a gente zoa entre a gente, tipo, a gente tem que tomar cuidado com o papo de ativa, quando eu usava, porque isso pode despertar gatilho, mas eu desencantei completamente da comédia. Eu gosto de ver o Bento Ribeiro, que eu vejo sempre, vejo a Cleiciane, o Bruno Tracai, vejo o Eros, vejo o Diogo, e só. O resto eu acho... Vejo Pânico, que eu adoro Emílio Sincero. Sincero. Nomes você não citou, assim, tipo, os maiores nomes você não citou. Você não citou, por exemplo, sei lá, Gentili, você não citou... Não, o Gentili não é tão comediante, ele é mais um host, ele é mais um cavaleiro que te dá e fala muitas verdades, e ele faz muita escada para você. Ele é um cara bom. Gosto muito do Léo Lins. Eu acho o Léo Lins um ser político mais do que comediante. Agora, Gui Santana é um cara muito chato, eu fui trabalhar com ele nos... Eu tô terrível hoje, né? O Gui Santana é um chato, que tive que viajar virado com ele, que é chato, que se acha, que, sabe... O Gui Santana se acha? Cara, eu fui pra Floripa com ele, a gente foi fazer Navegante de 3 cidades. E ele, assim, ele chegou virado, isso é porque eu era o drogado. Falei, cara, a gente vai pegar a Resby, tem cura agora? Vamos. Ele tava com o carro emprestado. O carro arrebentou a porra do pneu. Ele parou 3 vezes para dormir, a gente chegou lá, morto, fomos montar o palco. Ele falou assim, eu vou fazer 20 minutos e você termina o resto. Como eu sou line-up, eu sempre faço 40, 50, não tem problema. Falei, tá bom, Gui. Não, você faz 20, você faz 40. Falei, tá bom. E eram 3 shows, eram 3 dias seguidos. Aí ele subiu, eu falei, Gui, faz com tranquilidade, faz com calma. Porque eu nunca fiz bullying com ele. Sabe, eu nunca fiz bullying com ninguém no Pânico. Falei, faz tranquilo. Aí ele fez 15, 20, 25, 30. Ele fez exatamente 37 minutos cravados bons. Bem bons. Com time e tudo mais. Aí depois eu entrei, terminei minha parte, fiz meus 45, que nunca acaba. Aí na hora de chamar para o aplauso, eu falei assim, porra, cara, pra quem achou que ia fazer 20 minutos, você arrasou, você fez 37, parabéns. Cara, depois que eu fui pro camarim, pra que eu falei isso? Ele falou assim, você me humilhou. Eu falei, não, eu te elogiei. Eu falei, Gui, você tá confundindo as coisas. Eu nunca te zoei. Eu não sou Tata Werneck. Eu não sou os caras que te zoavam na MTV. Eu nunca fiz um bullying com você. Eu nunca fiz nada. Eu chorei nesse dia. Eu te elogiei no palco e falei que você tinha capacidade. Agora, se você tem essa ignorância de achar isso, problema teu. Eu não tenho culpa das suas inseguranças. E aí ficou um clima pesado durante 3 dias de viagem Navegantes. Entendeu? Aí ele começou a ficar muito chato. Aqui, mulher aqui, não sei o quê, pega a bebida aqui. Ficou muito metido. Subiu para a cabeça, aí depois ele foi para a massa. Ele faz as imitações e tal, mas é um cara que assim, se eu ver, cumprimento, mas não faço a menor questão, não gosto dele. Assim como eu também não gosto do Ceará, não faço questão do Ceará. Do Ceará você não gosta? Não, detesto. Acho metido, chato. Não gosto de nada dele. Nem dele, nem da Mirella. Eu acho ele arrogante. Eu discordo, acho que o Ceará, ele nunca... ruim de palco pra cacete. Eles são tímidos. Por mais que o Edu é um cara Mas o Edu arregaça. O Edu pode não ter muito caráter, mas o Edu é um artista complexo, que trabalha bem, é muito bom. É que nem quando eu fico puto com o Bola, do Bola não fazer palco de tão bom que o Bola é.
O Bola o diabo lá que ele fazia, o Bola roubava a cena, entendeu? Mas eu falo abertamente, não gosto do Ceará. Você viu o espetáculo musical que o Ceará fez? Que Não tem a menor vontade, nem quero saber. Mas era maravilhoso, assim. E assim, a história do Ceará no Pânico, tipo, o Pânico decolou. Ele faz Tinatã, faz aquela coisa antiga, pastor. Não, mas o Pânico deve muito o sucesso a duas pessoas, ao Vesgo e ao Silvio. Tipo, foram eles que fizeram o Pânico emplacar. Como o Silvio, ele era bom, mas eu não gosto do Ceará, ele é uma pessoa chata, metida. Ele não é bom de show, ele não é um Rabin que arregaça no palco. Ele não é o carioca que chega e arregaça no palco. Põe um carioca no palco, o carioca arregaça. Amo o Rabin de paixão. Carioca, eu falei umas bobagens, mas eu amo carioca. Bola, tenho um tesão pela Amanda, de como pessoa. Amo o Zuckerman. E, obviamente, amo muito o Emílio Surita. O Scarpa é uma paixão. Eu adoro conversar com ele. Eros Prado, um dos caras mais injustiçados que eu amo de paixão. Das meninas. Por que injustiçado o Eros? Por que ele é? Porque o Eros, ele fazia muito bem o Inconveniente, ele fazia muito bem o Pagode de Ofensa. A gente saiu de férias, a gente tinha férias em janeiro. Então, a gente tinha férias de uma semana em julho e um mês e meio em janeiro. Então, cada um ia para uma viagem internacional e tal. Ele tinha acabado de ter um filho. Quando ele chega na primeira reunião, o Alan fala, você não faz mais parte do elenco. Quer dizer, era só avisar o cara em dezembro, ó, você não vai fazer parte. Fez o cara gastar com viagem, ter um filho, fazer o cara ir na reunião e depois dispensar o cara. O Eros e eu, a gente ia completamente dopado. Ele tomava Lexotan para aguentar, porque o Eros é um cara muito do bem. Ainda bem que ele tem a Giovana que cuida dele. Não faz mal para ninguém. E como ele não faz mal para ninguém, ele não tinha um traço de maldade, o Alan não gostava. Tinha que ter um sadismo. Até o Alfinete, que é um menino super bem criado, o Peixoto, às vezes, sem querer, ele dá uma alfinetada só para conseguir escapar. Então, você passava por muita coisa. Paniquete sofria pra caçamba, ganhava menos, tá? As meninas ganhavam... Ai, como é que faz isso aqui? Caiu. Peraí. É praga do Alan. Pode vir aqui, pode vir. Eu vou, peraí. É praga do Alan. O que aconteceu, meu querido Luciano? Pronto. Agora estamos bem. Então, assim, o que o Alan fazia? As meninas, elas não ganhavam o que a gente ganhava. Então, a gente ganhava, sei lá, 30, 40 pau, os outros ganhavam 120. A Babi ganhava. Quantas vezes eu vi a Bolina pedindo o cachê dela pra Amanda? Que era 500, 2.000, 2.000. Só que as meninas conseguiam faturar em feira. Então, assim, vai ter uma feira lá no Acre, vai ganhar 20, 15, vai para um camarote 30. Então, elas ganhavam mais que o homem, porque a mulher ela tem mais valor no mercado do que o homem. A gente trabalhava muito. E trabalhava muito, e faz feira, e faz evento, e é jeans, é a porra toda. E, assim, não paravam de trabalhar. E elas ganhavam mais que os homens, tanto que elas apareciam com os carros maravilhosos. Aí ficava aquele papo chato que se Paniquete fazia programa, se não fazia programa. Eu falei, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que se elas fizessem, elas não teriam tempo. Eu falei, e por que elas teriam que fazer programa? Por que você não pode encarar uma mulher? Porque se você for olhar o Pânico de uma outra maneira, quem mandava eram as paniquetes. Eram super mulheres. E elas tinham que dar o cachê para alguém? Hã? Elas tinham que dar o cachê. Calma lá. E aí, quando elas faziam Playboy ou Sex, que é onde elas conseguiam dinheiro, o Alan queria 20%. E isso com todas. Até acontecer com a Babi Rossi. A Babi fez a Playboy dela sozinha e não deu 20%. Resultado, ela tinha colocado o peito. Lembra do bang jump de peixe? Você estava nessa época Não. da represa? Eu entrei depois. Ela tinha colocado o peito faz 10 dias, a Babi Rossi. Um amor de pessoa. Também. Ela é uma querida. Não, e o mesmo namorado, a Babi Rossi. Aí a Babi não vai pular, porque era uma altura muito grande, era perigoso arrebentar os pontos. Ela vai pular. Ninguém queria deixar. Carol Dias não queria, a Sabrina, ninguém queria deixar. Ela falou assim, tá bom, eu pulo. Ela pegou e pulou, não arrebentou o peito dela, graças a Deus. Eu tive que pular 2 vezes. Não satisfeito, ela tinha o cabelo lindo, rasparam o cabelo dela, porque ela não deu os 20% na mão do Alan. Ah, foi então, esse motivo? o poderoso justifica, aparecia porque o Edu molhava a mão do Alan. O Alan pegou minha mãe em Uberaba sem me avisar, enfiou ela numa situação que eu tinha que fazer as pazes. Era só falar, você topa falar com a tua mãe e fazer as pazes da televisão? Eu falaria sim, eu faria qualquer coisa pelo programa. Eu amava o programa. Aí, isso foi maio, Matéria das Mães. Gravei maio, não apareci. Gravei junho, não apareci. Gravei julho, não apareci. Aí eu falei assim, eu tô na geladeira. Aí um dia na reunião eu peguei e meti o pau. Falei, vocês estão me colocando na geladeira porque eu não quis expor minha mãe, né? Vamos fazer o seguinte, eu nunca vi meu pai, não conheço meu pai, não sei o nome dele.
Eu nunca vi por foto, mas eu sei o nome de uns caras que minha mãe deu no passado. A gente faz um documentário atrás do meu pai. Isso vai dar ibope. Ah, você vai amarelar, você não sei o quê. Deixa que eu falo com a minha mãe. Tive uma conversa muito pesada com a minha mãe. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte. Faz, me ajuda, porque eu tô na geladeira. Não precisa revelar que é o pai. Fala a qualquer cara que você deu. A gente vai fazer DNA e não vai ser o pai. E a gente engana eles. Aí fizeram toda a história. Ficou maravilhoso. Deu 17, a gente bateu a Globo com aquilo. E eu já sabia que ia dar negativo. Peraí. Você já sabia que aquele DNA, aquela pessoa não Eu e era minha seu mãe, pai? sim. Porque assim, que todo mundo que trabalhava lá... achava que o seu Valcir era até meu porque, pai. assim, você vendeu uma ideia pra gente que era assim, porque o... Você tava nisso aí? Tava. Eu vi quando nasceu a ideia de fazer esse quadro, assim, inclusive, né? E assim, porque surgiu de uma outra coisa que a gente foi gravar, onde todo mundo levou a mãe ou o pai, e você não tinha uma Eu pessoa. não tinha, ia levar uma travesti e a minha mãe aparecer por acaso. Como é que eu reagi com a minha mãe lá? Então, mas Cara, aí depois veio a ideia de fazer isso. Vamos achar o pai do Não, Evandro. eu que dei a ideia. Foi você que deu Eu essa dei ideia na reunião quando chegou o dia dos pais. Eu falei, vamos atrás do meu pai. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, me desculpa. Eu não tive culpa, eu não queria fazer as pazes com a senhora, eu não queria fazer uma coisa com o Gugu. Se eles tivessem me pedido, Evandro, a gente pode trazer a sua mãe, eu teria topado na hora, fazer qualquer coisa pelo programa. Aí eu liguei e falei, mãe, a gente não sabe quem é meu pai, eu não vou perguntar pra senhora, porque é uma coisa que se você nunca me falou te faz mal, mas eu sei que a senhora já deu pro seu Valcir, que foi um namorado seu de Belo Horizonte, você deu pro fulano, você deu pro Clécio e tal. Eu vou falar o nome de um cara... A gente vai fazer esse documentário e vamos enganar eles. Vou dar na mesma moeda que eles fizeram comigo, que colocaram 3 meses na geladeira. Aí foi toda aquela história. Fomos até Betim, contamos o seu Valcir. Ele já tinha filhos. Ele achou que era meu pai, achava que era meu irmão. Eu e minha mãe rindo. Aí até abri o DNA. E esse picareta ainda pegou e falou assim, não, eu tenho tanta certeza que ele é meu pai que eu vou comemorar o Natal junto com ele. Você Você sabia dessa história? Escorpião. Oi? Tá sabendo agora? Não, ele que tá falando. Que ele tá sabendo a gente. Eu e minha mãe planejamos isso. Só os dois? E você não sabe o que aconteceu. E aí, quando abriu, o seu Valcir não é seu pai. Aí eu ri por dentro e pisquei pra minha mãe. Aí, Não, e detalhe, saiu o DNA, só que o programa, a partir da revelação, o programa estava inteiro pensado no Evandro, filho dele, do seu Alcir, né? Então assim, derrubaram a pauta. aí, nessa hora você falou assim, bom, e agora? Pra onde vamos agora? Então foi um desespero E geral. eu continuar. Assim. Eu falei, não, me manda embora. Então, quando eles fizeram isso de mexer com a minha mãe, cara, eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça, virou. Eu gravei em 3 semanas com o André Machado, ele fez um puta do trabalho bom, mas quando eu vi minha mãe, aquilo tudo, voltar para Uberaba, saber do plano, o que eu tive que fazer, eu falei, puta, eu me prostituí para voltar pro ar. Eu não precisava. Aquilo me fez um mal. E as pessoas me perguntando sobre meu pai na rua. Cara, eu que era um usuário funcional de drogas, eu entrei numa ketamina forte de sair sexta, sábado, domingo, segunda a gente ia folga na rádio e ainda com after. Porque eu não queria lidar com aquilo. Você usava ketamina? Ketamina e depois comecei a misturar com cocaína. Mas você chegava aí a trabalhar... Ó, vamos lá, se eu fiz 1000 matérias o Pânico, 15 eu fiz chapado. Tanto que eu tive o AVC na frente do Faustão. Agora, na rádio, eu cheguei... Se eu fiz 500 programas, eu cheguei a vir aí uns 20 chapado. Eu ia no banheiro, cheirava, voltava falando tudo mal. Eu queria ir embora. Eu pedi demissão 3 vezes. E não me deram. Até que tu já falou, a gente vai te internar. Eu não queria, porque eu tinha uma proposta do Bion, eu tinha uma proposta da Ana Hickman, eu não queria mais. Aquilo me doía, porque foram mexer com a minha mãe. Então, mas foram mexer com a tua mãe, tudo bem, mas você mesmo falou que a partir daí você acabou refazendo a tua relação com a tua mãe. Então, assim, teve esse lado positivo. Teve o fato positivo, mas só que na hora, cara, você ser famoso e todo mundo perguntando cadê seu pai? São gatilhos, e as né? pessoas chamando minha mãe de puta e Uberaba, falando que eu não sabia o que era meu pai, e minha mãe não ganhou um puto por isso, não ganhou um cachê pra fazer isso. E eu administrando isso, a raiva do meu irmão e da minha irmã lá, e tudo isso em cima de mim. Mais um monte de outros problemas. André com câncer, meu amigo com câncer e tal. Eu não aguentei. Eu surtei. Porque eu sempre fui muito gentil no Pânico. Lembra? Eu falava com todos os estagiários, com toda a equipe, com todo produtor, com todo câmera. Eu era amigo de todo mundo. E por que pegaram um gay? Porque, por exemplo, se apronta com a Sabrina. Ela tinha a dona Kika, tinha... a irmã dela para ir para casa. Você é para o Carioca, ele tinha a dona Yudete, ele tinha a Paola, entendeu? Eu era o único que ia para casa sozinho. Que Você não tinha lembra família. que uma vez eu levei você? Lembra? Então,
Então, assim, tipo, você é o gay frágil do fundão. E por que eu fui a cobaia? Eu te respondo isso. Por quê? que você? Porque na cabeça de todo mundo que trabalhava no Pânico, você era o cara que aguentava essas porradas. Então, assim, tipo, quando esse aqui vai pra casa, vai encontrar com a irmã, esse aqui vai encontrar com a esposa. Todo mundo tinha isso. Só que a gente sabia que o Evandro, por mais que ele. Se ele encontrar com a Seba, que era uma pessoa que era teu Sim, e o meu gato Felipe. Aí, então, assim, na cabeça de todo mundo, fala assim: com o Evandro a gente pode brincar, porque o Evandro, ele segura a porrada. Ele brinca com a própria fragilidade dele. Mas não com a mãe, cara, com o pai. Era. Porque, tipo. É apelação, né? Então, mas a mãe, por exemplo, eu vou te falar por que eu acho que não foi maldade aquilo. Não, eu acho que eles por ter o tentaram André aproximar. envolvido. Hã? A partir do momento em que o André Machado, que era o cara que talvez que mais te amava naquela produção, tava junto com isso. Que caga hoje pra mim, que eu fui fiador dele, mas tudo bem. Não, mas assim, ele, com certeza ele era o cara que mais te bancava, o cara que mais gostava. Não, de você. gostava de mim, mas depois o André. Ele não queria foi pra fazer outra. maldade com você. Não, o André é um amor, mas a gente se torna desinteressante para as pessoas. Eu só escolhi porque foi a Sabrina que fez a Rafinha Sorrentino como produtora e o André, entendeu? Mas a gente sabia que a gente não sabia onde aquilo ia levar. Porque assim, o bom é que depois eu fui me aproximando com a minha mãe, meu irmão ficou puto comigo, mas a questão, o que eu acho que ficou, é que foi a primeira vez na vida que eu senti que eu não tinha pai. Isso nunca foi um problema. Eu sempre tive um padrasto e tal, mas assim, eu fiquei... Será que eu sou fruto de um estupro? Será que eu sou estupro de um incesto da família? De onde eu vim? Quem eu sou? Por que minha mãe não me fala quem é? E eu não vou forçar essa barra? E por quê? Cadê a porra do meu pai? Quem é esse cara? Por que eu pareço com ele? Por que eu não pareço com a minha mãe? Por que esse cara não apareceu? Por que minha mãe nunca me falou? Por que eu ligava para minhas tias? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Isso ficou na minha cabeça. E essa figura paterna, ela, em muitas relações minhas eu procurei, quando eu namorei. Depois que eu quebrei o mito do pai. Com o Moreira, que é meu terapeuta e psicoterapeuta. Eu quebrei o mito do pai quando eu comecei a ver que as pessoas têm defeitos e parei. Pai eu não tenho. E também não vou ser pai de ninguém. Mas até quebrar o mito do pai. Eu via, às vezes, até o Emílio como pai. Porque você procura a figura paterna, que eu já não tinha. Então, eu acho que aquilo ali foi muito... foi um reality muito glorioso, que bateu recorde e tal. Mas, assim, de certa maneira, era muito... Eu comecei a ter síndrome do pânico. Aí eu comecei a me drogar muito. Eu não conseguia... O Davis tinha que me arrastar, porque minha mão tremia. Eu tinha Davis é o garoto Xuxa. Eu não conseguia trabalhar. Eu tomei ódio. Eu queria demissão. Eu entrava na sala do tinha chapa 10, eu pedia demissão. Me manda embora. Ou eu vou subir desse programa. Eu vou pegar minha grana, eu vou subir do país. Eu queria ir embora. Eu tava com bode de todo mundo. Aí o Carioca falou assim, uma hora você vai entender. Eu não queria entender. Você conversa com algum deles? Emílio, às vezes, que eu gosto demais. Carica é assim, eu falei pra ele que ele tava cagando pra mim, mandei umas coisas, não, eu te amo, meu irmão e tal, mas você manda a resposta, ele caga de novo. O Carioca, ele é que nem um Rafinha Bastos. Se você tiver interessante, você é interessante, se você estiver na alta. Se não, ele caga. Eu lembro que a última vez que eu fui, e eu lembrei ele falou que não lembrava. Foi eu, o Diego Becker e o Nil. E aí, a gente tava falando sobre coisas e tal, o Nil falando merda pra caramba. Eu falei, Nil, como é que você é gay e você não sabe o que é Stonewall? A história é gay. Se você defende uma história gay, você tem que entender o que você tá falando. Você nem sabe que teve Lampião, que foi o primeiro jornal gay. Você tem que se entender as coisas. E aí, quando acabou, eu lembro que o Carioca ficou conversando muito com o Diego Becker. Ele cagou pra mim. Eu falei, Carioca, eu tava pensando, de repente, umas externas, espera aí que eu já falo. Na terceira vez, espera aí que eu já falo, eu peguei o Uber e fui embora. Falei, eu não sou mais interessante pro Carioca. Já fui. E aí eu falei assim, eu não volto mais o Ticaracatica. Nem se me pagar. E isso é verdade. Nem pelo bola? Nem pelo bola. Porque eles não precisam de mim, eu não preciso deles. Eu tenho minha rede, eu tenho meu Instagram, eu posso voltar meu programa. Eu não voltaria em alguns lugares. Porque quando eu pedi agora para voltar, no sentido de, olha, eu preciso de você para dar uma força para as mulheres que são adictas, que estão cocainômanas, que são bêbadas e tal, pedi para Kátia Fonseca, cagou, pedi para Nani Venâncio, cagou, pedi para o Charles Henrique Pédia, cagou. A única pessoa que fez foi o Daniel Zuckerman. Então, um monte de gente cagou. Então, ninguém quis falar, e não era uma questão minha, era uma questão de, você tem que se internar, você tem que se cuidar. Todos se negaram, e é um vídeo. Todos se negaram, e eu não esqueci nenhum que se negou. Então, eu prefiro 1000 vezes, eu trabalho para o meu público. Eu não trabalho para famoso.
Se falar, vamos numa festa da Anitta, eu falo, não vou. Não me interessa mais. Mas te chamaram passou, me chama para um jantar, eu vou. Você me chama, eu vou. A Arícia me chama, eu vou. A Carol Dias me chamar, eu vou. Você entende? O Eros me chamar, tô na hora. Rabin me chama. Um monte de gente. Mas tem uns que eu não vou. Eu simplesmente não gosto mesmo. Eu acho que... Eu não tenho medo de falar isso, eu não tenho medo de dar corte. Sabe? Tipo, eu pedi, cara, é só fazer um vídeo. Gente, se cuida. Eu vou fazer. A Nani Venâncio, que tá caída, que saiu da rede, ela falou, não, aí depois te chama de amigo e não sei o quê, e quer que você vá no podcast. Eu falo, é tanto pra ir no teu podcast. Sabe? Aí eu pedi, pô, Charles, faz um vídeo pra mim, fulano faz. As únicas pessoas que fizeram foi a Lady Fontinelli e o Zuckerman, com todo o amor do mundo. O resto, cagou. E aí, como a gente já não tem mais 40 anos e não tem mais ilusões, eu sei que eu tô crescendo de outra forma, eu tô atingindo uma outra coisa. Christian Pior não existe quase mais. Estou montando uma outra coisa para mim. Muito mais forte, muito mais poderosa. Então não me importa mais Sabrina Sato. Não me importa mais Nicole. Eu cago para Sabrina. Eu cago para Nicole. Mas, a Mendigata brigou comigo, mas por bobagem. Essa eu faria as pazes, porque foi um engano da Fazenda. Mas assim, eu não me importo. Tanto que eu falei, o Pânico caga para mim. Eu queria encontrar, por exemplo, o Alfinete, que eu gosto muito. Diego Becker caga pra mim, não fala comigo. Então, essas pessoas não me interessam. Eu gosto do Emílio, muito. Se precisar de qualquer coisa, eu tô lá. Gosto do Zuckerman, adoro a Adriz, aquela coisa. Mas toda aquela... Vesgo amo, mas o resto... Que Santana... Mas deixa eu defender aqui. Eu tô falando um pouco a papel de advogado... advogado diabo. Não, é assim... Eu falei que ia ser apimentado. Que com certeza, assim, tipo, quando você fala assim que tais pessoas cagam pra você, eu acho que é assim que o fato de, sei lá, de que hoje você perdeu um pouco do contato, tanto com Sabrina como com o que for, assim, porque a gente era uma família no Pânico, a gente era uma família que se reunia, tinha uma coisa muito um do lado do outro, assim, era uma coisa... Você é um pacifista adorável. Não, mas é verdade. E aí chegava assim, só que todos nossas vidas mudaram. Uns casaram, outros separaram, outros tiveram um filho. Então, assim, era Sim. Que hoje talvez a Sabrina tenha menos tempo para você, como tem menos para mim, como tem para qualquer pessoa. Pastor, o Ceará hoje... Eu tô com saudade, você fala assim... Hoje, quantas vezes eu te liguei para te perturbar? Você fala com a pessoa fazendo xixi, fazendo cocô. Então, assim, pessoas que eu tenho muito carinho. Emílio, Zuckerman, Amanda, Bola... Amanda, qual das Amandas você está falando? Qual das Amandas você está falando? Amandinha, mas a Amanda também eu gostava. Ramalho. Toda aquela produção eu adorava. Agora, você falou assim, porque eu já usava drogas. Em que momento a droga entrou na sua vida? Quando eu tinha 29 anos, eu tomava êxtase uma vez por ano. Como que ela foi parar? Quem te deu foi... Meu melhor amigo, porque ele começou a mudar o comportamento e aí eu queria ser igual a ele. Ele tava esnobando a gente, andando com umas bichas musculosas demais. Falei, bicho, o que tá acontecendo? Aí eu descobri que ele virou dealer, tava traficando. Eu falei, eu quero tomar essa porra. Aí eu tomei, foi ótimo, gostei muito, muito, muito. Mas a gente fez uma promessa, éramos em 6, que a gente ia tomar uma vez por ano. E a gente só tomava no Rio de Janeiro. Aí a The Week foi ficando mais forte, foram vindo mais festas, mais DJs. Aí a gente foi para 9 meses, 6 meses, 8. Aí daqui a pouco era todo mês, daqui a pouco era toda semana. E você saía para beber. Mas eu me atrapalhava. Aí a ketamina, que é o anestésico para acabar, que te tira de um estado de você pensar normal, ela entrou depois do nome do pai com tudo. Eu usava às vezes, mas meu dinheiro eu gastava com ketamina para esquecer. Eu não queria saber, eu não queria, alguma coisa doía, mexer em alguma coisa que eu não sei o que é. Eu não sei se é o fato do pai, eu não sei se é o fato da minha mãe. Foi uma mistura que só quando eu comecei, entrei na Maia e o Moreira começou a me tratar, o Moreira, a Maia, Cate, Clínica Maia. A Clínica Maia. O Moreira, principalmente, a Cate, que era minha psicóloga, e o Mauad, que era meu psiquiatra. É tão forte isso que depois que eu acabei o tratamento, ele falou assim, eu continuo com você, eu não quero te cobrar. Você é muito complexo. Eu preciso te estudar mais. Primeiro caso de ketamina. Então, assim, aí eu fui tentando, eles foram me mostrando tudo. Falei, Evandro, você perdeu a infância, cara. Você foi fazer coisas, foi trabalhar, você foi não sei o quê, você caiu no mundo, você perdeu um monte de coisas.
E aí, você sempre sorrindo pro mundo, é que nem o filme Noites de Cabiria. Tinha uma hora que eu não ia aguentar mais. Não ia aguentar rindo, levando no peito, aguentando piada. Em relação assim, você ganhou bastante dinheiro, eu acho que na época Ganhei. do Pânico. E aí, tipo, esse dinheiro você gastou com o seu vício, né? Com as Não drogas? foi bem assim, Ou baby. você conseguiu, assim, Foi conseguiu assim. se estabilizar, sabe? Eu fui muito mal instruído. Primeiro que eu pagava 17% de nota. E dá para pagar menos. A Andrea não soube me dar um bom contador. Então, por exemplo, se eu ganhava 40, eu pegava 27. Tá. Aí tinha merchan, tinha uns shows, aquela coisa toda. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um apartamento. Muito que eu nem bom. queria comprar, porque eu queria comprar um maior, que era mais barato, mas meu ex, o Gabriel, escroto pra caramba. Você chegou a conhecer o Gabriel? Conheci. O negão, que me deve dinheiro. Aí eu comprei onde eu não queria. Quando você é gay e já tem um apartamento, você não se preocupa. Você tem onde morar. E isso é uma psique de pobre. Aí eu comecei a ajudar minha mãe. Aí eu falava assim, pô, eu quero ir no show da Lady Gaga em Nova York. Puta, eu não vou sozinho. Vou levar um amigo meu que eu gosto, aí levar um amigo. O meu deslumbre foi sempre viajar com os amigos. Levar um amigo para Paris, que era fã de Maria Callas. Eu queria que ele conhecesse a casa, o Museu Baccarat. Eu sempre ajudei. Eu fui ajudando todo mundo. Né? E aí a equipe foi aumentando. E assim, nesse momento, o Emílio falava, o Evandro não tem boas companhias. Ele falava, mas eu não posso me intrometer na vida dele. E aí eu peguei, comprei um apartamento e tal, mandei meu ex pra porra, para um intercâmbio, que eu não suportava mais ele, tomei bode. Aí eu queria saber o que era ser famoso e solteiro. E aí eu fui a fundo, como tudo que eu faço. E foi divertido um tempo, depois não. Aí eu ajudando minha mãe, fazendo umas coisas, tal. Aí eu briguei com a Andrea, aí apareceu uma conta de 70 pau da Receita Federal de cagada do meu contador. E quando você compra o primeiro apartamento, você não pensa ainda em comprar o segundo. Eu ainda estava numa fase de farra. Aí a gente teve um corte de 40% em 2015 do salário, e já começou a entrar uma censura. E pronto, aí depois eu fui para a Kátia, ganhando metade do que eu ganhava no Pânico, aguentando aquele escroto do Ricó, que é o marido dela, que a Kátia é ótima, mas o marido é um escroto. O pior diretor que tive. Ele te faz um assédio moral, ele é tão vil, ele é tão nojento que, assim, tipo, eu fiz questão de ir louco pra Band, eu fiz questão de mijar num copinho e deixar no estúdio só pra ser mandado embora. Aí eu fui fazer uma matéria sertaneja de meio-dia, eu entrei completamente louco pra ser mandado embora, porque eu não suporto o Ricó. Eu achei ele uma péssima pessoa, um péssimo diretor. O Nassi é um bom diretor? É. O Cabreira do Ratinho é um bom diretor? É. O Raulzinho é chatinho, mas é um bom diretor? É. O Ricó não é uma boa pessoa. Acho que vive da mulher da Kátia, não acho ele legal, e eu posso falar isso, que eu não preciso dele, e nem vou precisar. Mas, assim, a Kátia foi ruim porque eu estava saindo do Christian Pior, eu tinha que chegar lá às 11, ficar experimentando roupa, às vezes eu não entrava na roda da fofoca, até que ele colocou o Diego Becker, de Paula Ayala, para fazer por metade do meu salário. Quando eu percebi a sacanagem, que eu não estava entrando em cena, eu chegava todo dia no mesmo horário, e estava como assistente de palco. Eu ainda podia processá-lo pela Band. Eu peguei e falei, quer saber? Manda esse escroto pra puta que pariu, eu não quero ficar nessa Band nem a pau. Aí sai da Band, aí em seguida veio o convite pra Fazenda. Aí, ainda um pouco voltando no que a Babi perguntou da grana, assim... É muito nome, né, Luciano? Né? Eu já tô perdido aqui. Muitos cortes. Tô muito perdido. Eu lembro que, assim, que a Babi perguntou da grana, mas eu lembro que eu conheci Cheirei o apartamento inteiro. Então, e era um apartamento que eram 2 apartamentos, na Você verdade, cheirou? você comprou os 2, né? Na verdade, foi assim. Chegou a pandemia. Foi assim. A Kátia era CLT, ganhava menos. Saí. Aí você começa a fazer show, evento, não é a mesma coisa. Diminuí a equipe, enxuguei a equipe. Aí eu saí da Vila Mariana, porque o meu inquilino da Augusta tinha saído. E aí eu lembro que entrou a pandemia. E aí eu falei, eu vou morar com meu amigo Darwin. A gente alugou um apartamento lá na Aclimação. Só que meu amigo ficou sem emprego, cara. E aí eu pagando Seba, pagando isso, pagando aquilo. Tipo, era quase 7 pau. Aí eu vendi o apartamento, paguei um monte de dívida, guardei uma grana do apartamento. Né? E aí, assim, droga direto. Eu tava fazendo um Ratinho ou um Raul Gil, algo assim. Alguma coisa. Raul Gil era jurado, né? Eu adorava. The Shadow. Nossa, amava fazer Raul Gil, como é bom. E também amava fazer o Ratinho. Nossa, como é bom fazer Ratinho, fazer o jornal, aquele jornal. Racional e o 10 ou 1000, aquele é maravilhoso de fazer, tesão. Ratinho é um gentleman.
E eu amo o Cabreira, o diretor dele. E aí, eu me lembro que nisso, meu amigo ficou sem emprego, tal. Aí não vinha show, a gente não conseguia fazer show, a pandemia, eu entrei em depressão, aí eu me internei. Aí foi em 2021. E aí foi a quarta. Foi quando o Moreira começou a me fazer entender o que era a doença. Aí eu fui entendendo. Quando eu terminei os 4 meses de tratamento, eu falei, eu posso ficar como voluntário? Aí fiquei mais 6 meses. Aí eu fui aprendendo tudo. A medicação, fui aprendendo cuidar. Salvei o menino da forca. Foi uma época muito feliz da minha vida, que eu me sentia útil, não sentia necessidade de nada. Eu acordava 6 da manhã com a Mora, com a cachorra, latindo, já ia acordar os pacientes, já fazia bagunça, já rezava, já começava a dar, eu já dava grupo, já ficava até meia-noite e meia, num estado de hipomania, tão feliz. Aí depois, por causa de algumas coisas, a ciúme da família dele, a família dele não gosta de mim, minha ex-esposa, muito menos a filha, por ciúme. Porque eu sempre valorizei o Moreira. O Moreira é um cara incrível, um cara de mídia, um cara que fala bem. Porque, assim, ele me colocou no mundo dele, de psicanálise, e eu coloquei ele no mundo dos famosos. Então, a gente foi na Kátia, no Ratinho. Ele é tão legal que quando a gente foi comer no Ratinho, o Moreira sentou, o Ratinho sentou-se com ele para conversar. Tal a postura do Moreira como homem, como ser humano. E aí, por causa de briga de não sei o quê, de esposa, que eu, uma vez numa discussão de reunião, eu expulsei a mulher dele da sala de reunião. Falei, sai daqui agora. Eu era sua assistente. É que você nunca me viu muito bravo. Agora, uma coisa, tipo, hoje, você já foi internado várias vezes e acabou voltando... 4 vezes. 4. Não, 4 vezes, que não é pouco, né? Não, tem gente que foi 33. Pode pedir música no Fantástico. Mas e hoje? Hoje você olha pra gente e fala assim, eu estou completamente curado ou não? Hoje eu não vou consumir, mas eu não sei o dia de amanhã. É só por hoje ou você está definitivamente curado? Eu não estou curado. É só por hoje, mas hoje eu tenho uma coisa que eu não tinha, que era o que faltava. Eu tenho uma responsabilidade espiritual. E isso é uma coisa que pega muito para mim. Eu recebo muita gente que fala que saiu da depressão por minha causa. Eu tenho pessoas que estão sob minha responsabilidade. Eu tenho que cumprir meu plano, que eu tenho que cumprir de carreira, levar o Moreira junto comigo, porque eu quero fazer uma coisa com ele. Amigos do passado não querem mais saber muito de mim e tá tudo bem. Eu fiquei desinteressante, também fiquei insuportável, fiquei 1 ano em depressão, mas eu não vou falar para você, quando eu encontrei Jesus, não vou te falar isso porque eu encontrei, mas quando eu encontrei o que era espiritualidade, quando eu entendi qual era a minha função, por que eu sofri tanto, por que eu fiz isso, por que eu passei por isso, por que eu passei por aquilo, por que não foi isso, por que eu não fui isso, aí eu entendi o que eu tinha que fazer na vida. Aí foi quando eu saí de carreira para missão. Então, por exemplo, se você falar assim, Evandro, se eu te der agora um saco de ketamina, eu vou olhar e falar assim, cara, eu não sinto nada. Porque tudo pode adoecer, menos a sua alma. E teve uma hora que eu estava sozinho no meu AP, que ficou, nossa, eu pichei, ficou um apartamento horrível, eu tenho que entregar. Eu pedi ajuda, eu preciso de um sinal de Deus. Eu preciso de alguma coisa, porque senão eu não vou aguentar. Não achava graça em nada. E as coisas foram acontecendo. E a minha fé foi vindo, uma fé de verdade, fé real. Não sou um cara que fico pregando para as pessoas. Eu não falo, vá, faça. Mas eu rezo sempre. Estou tomando banho, estou rezando. Eu não sei o que, estou rezando. Estou sempre em estado de alerta. E quando eu aprendi a rezar de verdade com o Bob Navarro, a fazer as quatro orações necessárias, minha vida melhorou muito. Então, eu comemoro pequenas coisas. Então, eu sou adicto em recuperação, em superação e em evolução. Eu respeito a minha doença, eu gosto muito dela, ela me ensinou muito. Eu acho que eu fui muito longe para ajudar pessoas. Hoje, qualquer assunto sobre, eu consigo, não como Moreira, obviamente, eu consigo dominar, eu consigo entender fissura, eu consigo entender tudo isso, eu consigo entender a solidão. Eu vi a solidão dos traficantes, eu vi as pessoas de madrugada, eu fui no inferno. Eu vi o inferno das drogas de verdade. Eu fui e voltei. E eu acho que é exatamente para ajudar as pessoas a isso. Então,
Eu era o mais careta da turma, eu era o mais bobinho. Uma e dúvida. caí. O que doía mais? O que doía mais? Ser chamado de viadinho quando você era um garotinho? Ser chamado de noia em tempos recentes? Ou ser chamado de mimimi hoje? Eu não sou mimimi. O que te dói mais, então, dessas três coisas? Porque você já foi chamado dessas três coisas, né? Mimimi nunca. Eu nunca fui mimimi. Quem já me chamou de mimimi? Pelo amor, eu sou o contrário, nunca mudei minha fala. O que dói mais é esperar o telefone do amigo tocar. De todas essas coisas. Ou quando você fala para um amigo, eu quero falar com você, ou o amigo não te responde porque você deixou desinteressante. Você não é mais o Evandro dos anos 90, que brincava muito dos anos 2000. Você não é mais o Evandro do Pânico. E você fala, cara, eu tenho que fazer o show do Tom, o Acerte Okai, eu preciso estudar. Eu posso ir na sua casa estudar? Ah, minha gata está passando mal e eu não posso. E se você quiser falar comigo, Evandro, são 10 dias. Isso é uma pessoa que eu ajudei muito. Então, o que me dói mais foi ver o quanto eu fui ficando desinteressante para algumas pessoas. Você ganhou a Certiocaia, né? Você participou. Eu fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar? Sim, mas viadinho não dói, noia não dói, porque noia vem de paranoia. Nada dói mais. Você já passou por tudo nessa vida que dá pra gente ver aí. Falta mais. Qual o sonho que você tem ainda a realizar? Ainda? É. Eu vou ser o gay mais importante do país em 2 anos. E mudar o comportamento. Sim. Quem é hoje o mais importante? Você tem Erika Hilton, que é histérica, você tem o Pablo Vittar, mas eles não têm uma representatividade. Eles não representam o que é ser gay, a dor gay e outros tipos de gay. Eu vou ser um cara que eu vou revolucionar o mundo gay de uma forma decente, de uma forma respeitosa, em que o gay pode ter a sua religião e o gay para de ser bunda, para de ser corpo, para de ser validado porque tem músculos, bíceps 23 centímetros e aguenta anal giratório ou dupla penetração. Pro gay muita entender informação numa fala. Não é. É porque o O gay giratório, a cena ficou meio difícil de visualizar. O gay não tem sonhos de ter filhos. Poucos adotaram crianças, entendeu? Então você vai num lugar, tipo, igual o cara que eu tava conversando lá, que eu falei que era aquariano. Até eu tava zoando o Alexandre. Mas eu sou isso. Eu falei, cara, mas olha o teu Instagram. Só camisetinha, peito. Como é que as pessoas vão te levar a sério? É difícil abandonar esse papel. Por exemplo, ela era paniquete. Quando eu chego aqui, como é que eu vejo a Babi? Super bem vestida. Ela saiu daquilo. Aquilo ela fazia no palco. Entendeu? Mas assim, as pessoas, elas não assumem o que quer. Cara, quer rodar pista, quer ser piranha? Seja. Mas não faça discurso depois. Faça o discurso da piranha. Levanta a bandeira e Levanta a bandeira, eu sou piranha, e vou transar mantenha. com todo mundo, vou fazer pra suruba, papapá, e aguenta as consequências. Porque quando eu tava na droga, eu aguentava. Era de noite, nariz sangrando, eu espirrando, treino não sei o quê, às vezes um batendo, não encontrava um traficante, ia para outro traficante, que não encontrava com outro, que não encontrava com outro. Tinha hora que era 8 para tentar achar droga, demorava às vezes 3 horas. Isso eu vivi. E eu sabia que era adicto, vivia sabendo que era adicto e que era ruim. Com peso na consciência, mas eu vivi. E essas 3 horas procurando, como era pra você? Era uma eternidade? É horrível, porque um fala que pode te atender as 2. Aí você vai na não sei o que lá, tá dormindo o outro. Aí o outro não tem a ketamina. Aí o outro só tem a cocaína que você não confia. Aí o outro tá cozinhando não sei o quê. Então são 3 horas que você perde andando como se fosse num labirinto, como um rato. Perdido. Até você encontrar a substância. Eu não desisti de defender as pessoas que foram assim, com quem eu trabalhei, que assim, muitas delas eu amo, assim, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você estava enterrado na droga, você começou a ligar para as pessoas para vender o seu bem mais valioso, que era o seu apartamento. Um apartamento que eu conheci que era maravilhoso, era todo decorado com coisa de Madonna, era o apartamento mais lindo. Então, aquele apartamento era maravilhoso. Só que aí você começou a ligar para os seus amigos para vender o apartamento. E assim, sim. Não. Sim, eu você liguei ofereceu, pra uma e pessoa. não era para vender, era para doar, porque você pediu um preço que era muito baixo. E, Isso assim, aí alguém que não foi seu amigo de verdade aceitou e comprou. Não, isso é uma grande mentira. Não é mentira, porque eu recebi essa ligação. Não. A não ser que espalhar esse boato. O meu apartamento, quem comprou por um preço bom, porque quando eu comprei, paguei 90, pagou praticamente o triplo na pandemia, foi o Márcio, que foi meu ex-chefe na Trash 80 e no Clube Caravaggio. Ele que comprou por um preço bom. Eu vendi para ele. Eu não ofereci um apartamento para ninguém.
Então, quem falou isso? E quem conseguiu fazer a documentação para mim foi o Bruno Campos, que é o comediante. Agora, falar que eu vendi troféu imprensa, baú da fazenda, ok. Mas não, meu apartamento foi ocupado pelo Márcio, que eu adoro de paixão, que eu vejo até hoje, foi meu chefe lá na 380. Eu vendi para ele porque ele veio. Ele falou assim, Evandro, dá para pagar tanto. Puta, aqui eu pago o banco, aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo. Eu não sei oferecer no meu apartamento para ninguém. Então, assim, houve muitos boatos que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, porque também você tá na merda, as pessoas inventam. Mas não, se você perguntar, você fez tal coisa? Eu vou falar, fiz. Ah, vendi o troféu imprensa? Vendi os dois, achei baú. Minhas coisas da Madonna, eu sempre joguei fora tudo. Me livrei daquilo. Falei, não quero, tchau, tira. Que era teu amor de infância, desde pequeno. Mas era coisa. Meus livros de arte também abri mão. Eu fui ficando livre, fui soltando as coisas. Mas eu escolhi isso. Agora, vamos falar muitas coisas de mim, que eu fiz isso. Muita gente falou que o próprio aquele menino mentiroso que trabalhava na PAN junto com o Pringles, qual é o nome dele? Aquele gordinho da voz assim, qual é o nome dele? Não lembro o nome. É o nome dessa bicha lá, que cuidava do Pringles, que é um amor de pessoa, que adora o Pringles. Ele falou que chegou uma vez que eu estava como é que é? Não foi na Bubu, foi na Blitz House. O Marcos, tá? O Marcos. Ele falou que eu cheguei com um saquinho de bala de êxtase no saco e tirei. O que é uma grande mentira. Uma, eu tomava um êxtase. Outra, eu nunca usei saco com êxtase. Se você falasse, eu tirei 3 saquinhos de ketamina, era verdade. Agora, eu lembro de você, eu falei, cara, eu não lembro disso. Porque eu não carrego êxtase. Eu já entrei numa boate com êxtase com um amigo. E aí depois eu dei pra ele lá dentro. Mas assim, eu tirar um saquinho com 20 mil êxtase é uma mentira. Eu lembro. Então as pessoas, elas lembram ou criam coisas que elas querem. Eu não tenho nada a ver com isso. Entende? Mas isso não. Agora, se você falar, eu fui viajar com o Bola pra Bolívia e com a Fifi, e aí o Bola pediu pra ver um gibi meu. Quando o Bola abriu o gibi meu, caiu 10 sacos de ketamina dentro do avião da Bolívia. E aí quase que a aeromoça viu. Aí eu tive que recolher tudo, o Bola não sabia onde enfiar. Cara, isso é uma verdade. Isso aconteceu. Ok. A cara da Babi. Mas você sabe que isso aí não pode? Entendeu? Nossa, a gente tá vindo pra Bolívia. E aí ele foi, deixa eu ver esse gibi seu. Quando ele Porque abriu, na imigração, caiu perigoso! 10 saquinhos de ketamina. Assim, o Bola ficou preso. Aí a gente assim juntou ele. Viado, você é louco. E mesmo assim, ele não contou pro Emílio. Não mudou o comportamento comigo na viagem. Foi uma excelente pessoa. Então, o pessoal ia muito lá em casa pegar Heineken. Eu era embaixador, embora eu nunca bebi. Então, assim, isso são verdades. Agora, tem coisas que são mentiras. Você transou com fulano. Não transei. Você pegou o Igor. Não peguei. Você não sei... Não. Então, assim, as pessoas, elas criam porque é fácil criar com quem já tem uma vida muito criativa. As coisas podres que eu fiz, eu sei que eu fiz. Falar, Evandro, você entrou no banheiro da The Week com 2 caras e aproveitou e usou e cheirou ali naquela situação. Sim, verdade, ok, normal. Você já foi para não sei... Normal. Evandro, você levou 2 caras para sua cara, desconhecido, sim, ok, isso é normal. Eu te falo que sim, mas eu nunca vou admitir algo que eu não fiz. Mas será que não teve alguns apagões na sua cabeça? Coisas que nada. você fez que você nem imagina que possa ter feito? Não, porque eu nunca fui vítima de Boa Noite Cinderela e sempre fui muito esperto. Você já chegou a ficar perto de... Como é que fala que quando a pessoa passa mal de tanto usar? Já. Eu já Overdose, ajudei. né? Já, porque a pessoa, se ela... É de GHB, é uma droga que eu não uso. Ela é feita de solvente de motor de avião. E ela te dá, na medida certa, ela te dá um tesão, a pessoa fica louca, ou senão você desmaia. Então, muitos amigos eu levei para enfermaria. O Franklin, que era o bombeiro da The Week que me ajudava, eu levava para enfermaria. Ou quando eu estava na Bubu, a Neide, que também cuidou do meu amigo até morrer, eu ajudava a levar meus amigos para enfermaria. Porque eles caíam muito cedo, eu já era mais resistente. Porque eu usava uma bala e fazia um pouco de quê? Durava a noite toda para mim. Eu nunca tomei 3 balas, bicho. Eu tomei 4. Eu cheirava bastante quê? Mas eu não, tipo assim, eu não tinha essa de misturar cocaína. Agora a gente vai misturar GHB. Não, eu nunca misturei, eu nunca fiz mistureba. Ou era êxtase ou era ketamina. Se não tivesse os dois, eu fazia Calvin Klein, que era ketamina e cocaína. Pronto, eu não bebia, não tomava GHB, não tomava ácido, não tomava nenhuma dessas coisas. Entende? Eu já sabia exatamente o que eu queria. O dealer, né? Bacante.
o traficante ele já falava, já sei que você quer. Quantos? X. É o que eu quero, que eu vou precisar a noite toda. E ficava. E na fazenda? Você teve alguma. Você já estava nesse mundo. Como é que foi ficar na fazenda, longe das drogas? Os 3 dias de confinamento eu tinha usado antes, né, para compensar. Os 3 dias de confinamento eu estava em completa abstinência e completa fissura. E você fica fechado, trancado, e passou rápido, porque eu não tenho muita fissura, abstinência, não é muito meu. É isso, tipo... Por exemplo, eu adoro isso aqui. Mas se eu ficar uma semana sem isso, igual eu viciei em sneakers. Adoro, mas eu já enjoei. A única coisa que eu não enjoo é leitinho. Eu fiquei 3 dias no quarto, preso. Eu não levei pendrive, não levei livro. Só recebi as refeições para fazer tudo bonitinho. E quando eu cheguei na fazenda, você te tirou, eu já estava meio que sem... Limpo. Eu já estava limpo já. Então eu achei uma experiência do caramba. A fazenda é uma coisa que eu guardo comigo, assim, mesmo tendo sido sacaneado. Foi uma das melhores coisas. Você voltaria para a fazenda? Por um bom cachê, sim. Ai, eu nem amarrada. E eu seria mais dono do jogo, que eu sou muito mais inteligente hoje. Você não voltaria, Babi? Nem amarrada. Babi depende do cachê. Você pode ficar 2 Não. semanas igual a Nicole. Não. Porque assim, o Rafael me ensinou a jogar muito bem. O Rafael William me ajudou muito. A gente fez dupla. Tem Então, que saber assim, jogar mesmo. Porque... Só que me sacanearam porque fecharam minha votação no sábado. A votação era na segunda. Eu tava com... O João Zoli estava com 30, Rafael estava com 31, eu estava com 30,5. Estava tudo empatado. E o Kaique estava com 93% de rejeição. O que o Carioca me falou na época? Que seria difícil para eles darem o primeiro lugar para um drogado, um ex-drogado, que é o Rafael, ele que era a minha dupla, e para uma bicha macumbeira, porque eu ficava cantando macumba lá dentro da Record, no meio das vacas, porque as vacas me adoravam. E eu não sabia disso. Então, o que eles fizeram? Me usaram até a última semana, eu saí no dia do meu aniversário, inventaram uma prova de força que eu não tinha a menor condição de fazer, porque eu estava com a perna quebrada, lembra que eu pulei? E o Kaique ganhou, e o Kaique mesmo com 93% de rejeição, ficou em terceiro, João Zoli em segundo, Rafael em primeiro. Mas eu sei que aquela fazenda foi minha. Que eu brilhei até o final. Tipo, eu tirei todo mundo que eu queria tirar. Ana Paula Renault, a Gabi, que você gosta dela, Gabi Prado, bem de gata. Eu fui tirando, a gente fazia planos, assim. O que o público tá vendo? O público não quer essa, vamos tirar essa. Eu falei, então você tinha vamos uma boa tirar logo a Gabi leitura. Prado. Rafael, não, tira a Perla. Eu quero tirar a Gabi Prado, tira a Perla. E tava na época aquela palavra empoderamento, tal. E no final eu queria ficar na prova do fazendeiro, fiquei. Queria ficar entre os 5 finais, eu fiquei. Então a única coisa é porque eu poderia ter sido um segundo lugar e talvez um primeiro, porque a torcida da Nádia estava a meu favor. Então, mais uma vez, não deixaram eu chegar onde eu queria chegar. Gente, eu não gosto de televisão. Vamos ter que acabar, que já passou e muito, não foi Já. pouco. Foi bom? Não, porque o papo tá aqui e vai Quantos embora. cortes teremos? Alguns. Muitos. Pode ficar tranquilo. Mas antes de ir botar embora, 56. nós temos um presente para você. Porque aqui quem vem recebe presente, né, Babi? É um Com Pix? Presente. Hã? É um Pix. Não, isso daí o pastor passa. Olha, adorei a equipe daqui. Pra mim, Pra você, Brasil. desculpa, presente mas da eu nossa gosto de ver na patrocinadora. hora o que Pode abrir, por favor. É a sua cara, você vai Black gostar. Pepper for your red. Black Brasil é a nossa Gente, é patrocinadora. com glitter, caralho. É. Desculpa o palavrão. Tem Não tem problema, problema. porra. I'm so sorry. Vamos continuar I brilhando, love né? you so much, but this is bad. Eu adoro. Eu amei. Quem escolheu? Eu. Eu. Ai, ficou lindo. E você? Gente, adorei. Na hora que chegou, eu eu falei amei, isso ficou daí. lindo, belíssimo. Obrigado. Cara, foi tão bom te ver. Você está tão mais bonita. Ai, obrigada. E Faz eu tempo que a gente amo não você, se vê. Arícia. Amo a Arícia de paixão. Gosto da Bolina. Falei com ela esses dias, quase comprando o Twitter dela, mas estava difícil pra caramba. A Fernanda Lacerda, eu devo desculpas, porque ela não entendeu o jogo. Eu gosto dela. Acho uma puta de uma guerreira. Amo a Carol Dias de paixão. Puta samambaia, aquela fase antiga. E Nicole virou um produto, tá no 3º andar. Bom, Você não gosta que eu falo assim? O que é o terceiro Eu andar? amo a Nicole. Assim, O que é o terceiro subiu no andar? muro pra cair.
O terceiro andar é onde você vai e não volta mais. É onde está o Luciano Huck, é onde está a Sabrina, é onde está a Angélica, é onde você não é mais gente. É onde você tem que falar sim, onde você não pode ter opinião, onde você não pode fazer o que eu faço, porque eu não estou no terceiro andar. Por isso que eu posso falar disso, daquilo. Entendi. Eu não estou no terceiro. Um dia o Emílio, antes de terminar, ele estava encostado na rádio e falou assim, você sabe, Evandrinho, eu tenho uma inveja de você. Eu falei, de mim? Emílio Surita, por quê? Ele falou assim, você foi o único que não se vendeu. Você vai entender isso um dia. Quando você está no terceiro andar, você não pode falar metade do que eu falei. Porque você tem patrocínio. O Mion não é livre, a Anitta não é livre, Luciano Huck, Angélica. Quanto mais famoso, menos livre é. Madonna não é livre, essas pessoas não são livres. A não ser que elas sejam donas da própria carreira. Por que a Rihanna parou? Ela acabou o contrato, acabou. Adele, ninguém quer. Ninguém quer virar Britney. O terceiro andar é perigoso. Evandro, obrigado pela presença. Obrigado. Ó, Black Brasil aí, você gostou já? Você Amei. pode entrar no Posso site. segui-los? Claro. E agradecer. No site você pode encontrar, além de boné, eles têm camiseta, eles têm bermuda, eles têm até relógio, Já vou chinelo. fazer parceria. Black Brasil, é BLCK, é Black sem o A, blackbrasil.com.br. E é um boné com cara de Brasil mesmo. Assim, é um boné feito pra gente que é brasileiro. Porque tem muito boné de marca gringa, assim, que são bonitos e tais, mas esse é feito pro jeitinho brasileiro mesmo. Gostei. Vai dar tempo de chegar em casa, Matheus? Vai sim, é só pegar o metrô. E como é que vai, Matheus? Já tá puxando a minha orelha já. Não, Matheus, dá tempo de chegar em casa, é só pegar o metrô e descer. Então vamos... Vai dar certo. Obrigado, certo. gente. Só que agora... Obrigada. Só que agora, Evandro, antes quer deixar algum recado, seu Instagram, alguma coisa? @Evandro Santo, só isso. TikTok também, @Evandro Santo. Mais de 100 mil no seu Twitter, vende pra mim. Obrigado. Beleza. Obrigado, gente. Ó, Obrigado, não gente. acabou ainda não, porque agora o Evandro tá de frente com o Babi. Vai perguntar qual é o meu time. Que time? Que time que eu torço? Tô te zoando, Babi. Evandro, na hora H, prefere ser chamado de Christian ou de Evandro? De gostoso. Evandro, entre quatro paredes, o que o Christian acha pior e melhor? Eu acho pior quando tenta me dominar. Eu acho melhor quando eu domino. Não faz não faz o gatinho se não aguenta a onça. Para eu ficar sob isso depende de muitas coisas. É muito difícil me derrubar. Eu sou muito alfa. E na cama também eu gosto de direcionar e fazer o que eu quero. Para me convencer o contrário, tem que ser muito bom. Evandro, na hora do sexo, você é santo? Não. Primeiro que não sou. Se você assistir The Chosen, eu tenho tesão em pés. Então eu sempre começo pelos pés. Beijando o pé, lambendo o pé e depois eu vou fazendo para as outras coisas. Eu tenho tesão em pé, axilas e mão e sorriso. Então eu sempre começo o sexo com o pé. Na axila? Eu beijo na boca e logo eu vou pro pé. E no sovaco? E também, sim. Se estiver tomando banho, cheiro de homem, mas eu começo com o pé. Eu começo beijando e chupando um pé. É diferente. Eu tenho uns gostos específicos. Eu beijo, eu vou direto pro pé. Evandro, sofreu mais na adolescência em Uberaba ou na fazenda? Adolescência Uberaba, né? Pelo amor de Deus. Era muito ruim usar botina Zebu. Evandro, quem pegou mais? O Evandro ou o Christian pior? Evandro, 1000 vezes. Depois da fama, comecei a pegar pouco porque eu não sabia o que era fã, o que não era fã, se queria ficar no meu holofote, era mais difícil paquerar e eu resolvi que era mais fácil pagar, porque aí não enchia o saco. Eu pagava, resolvi o que eu tinha que resolver e tchau, ia dormir. Evandro, prefere boy no aplicativo ou encontro na balada? Nenhum dos dois. Prefiro encontrar pessoas padaria, lotérica, igreja, metrô, a farmácia. Eu gosto de encontrar pessoas normais. Não sou um cara de aplicativo e não vou mais em balada, porque as pessoas já vão prontas. Eu gosto de ver as pessoas sem os disfarces. E eu consigo seduzir melhor. Aplicativo eu sou só mais um número. Na balada tem mais 3.000 e eu não tenho paciência. Vai perguntar qual é o meu time? Que time? Que time que eu torço? Tô te zoando, Babi.